Glória a Jesus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vós. Estendemos essa saudação a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, os nossos irmãos que estão aprendendo a palavra de Deus através dessas escola dominical também online, para aqueles que estão longe, que não podem estar aqui conosco. Meus amados irmãos, quero convidá-los a todos para que juntos leamos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos estar lendo esse texto das Sagradas Escrituras para introduzirmos o assunto dominical desta manhã. Vamos todos estar sobre os pés. Encontraram, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes então: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, porque agora o arrependimento, isto é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Todos. Este eram ao todo uns 12 varões. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos estar separando as classes para o ensino dominical. Os irmãos que estiverem aqui, os adultos, eu pediria que se aproximassem, chegassem um pouco mais perto, que nós vamos cortar o áudio. Somente será o áudio alcançado os que estarão acompanhando essa live. Nós temos aqui, nesta manhã, uma visitante, irmã Maria de Fátima, nos visita lá da cidade de Marília. Onde está essa irmã? Como vamos dizer para ela, meus irmãos? És bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, quando chegar alguém no meio da exposição da aula, eu pediria aos nossos secretários que trouxesse o aviso aqui após o ensino, porque domingo passado nós tivemos aqui uma visita de uma pessoa ilustre, que eu tenho muita consideração. Eu até gostaria de ter apresentado para os irmãos, que foi um dos meus professores de hebraico, pastor César Cavalcante. Ele esteve aqui e trouxeram o aviso, e quando chegou aqui eu estava ministrando a aula, ele foi colocado debaixo da lição. E eu ali acabei fazendo o fechamento, e quando eu fechei a lição, estava ali o recado, o aviso. Eu fiquei muito constrangido de não tê-lo apresentado, mas mandei uma mensagem para ele, expliquei que houve um lapso da nossa parte, mas eu gostaria que os irmãos tivessem conhecido, né, esse pastor que aqui veio. Ele não é da nossa denominação, mas é um grande homem de Deus, e eu
Fiquei triste de não tê-lo apresentado a vocês, mas creio que, se Deus permitir, ele poderá estar vindo aqui, nós estaremos apresentando aos amados irmãos. Meus irmãos, chegamos já ao mês de novembro. Apenas menos de 60 dias para findarmos o ano. O ano tem passado muito rápido e nós louvamos a Deus pela sua graça, pelo seu favor de ter nos sustentado até aqui. Hoje já podemos termos a concentração de 100% dos irmãos na igreja e isso nos deixa muito feliz. Agora não tem como, né? Irmão, tem a restrição, já está liberado, desde que os irmãos usem a máscara, já está liberado para que todos nós estejamos buscando ao Senhor. E nessa lição nós estaremos apresentando algumas características do ministério de Paulo, estudando sobre o mundo do Antigo, do princípio do Evangelho, a transição do Antigo para o Novo Testamento, o mundo do apóstolo Paulo. Paulo, que era o grande perseguidor, assolador da igreja, ele tem um encontro com Jesus, Deus o transforma, o Espírito Santo o molda, e Paulo é chamado para ser o pregador do Evangelho. E a mensagem paulina é a mensagem do Cristo crucificado. Paulo, ele não foge dessa verdade. O Evangelho, ele fala da pessoa bendita de Jesus. Toda a mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Vemos a essência da sua mensagem. Está no Evangelho, está no Cristo crucificado e no Cristo ressuscitado. E hoje nós veremos que Paulo, ele divulga essa mensagem do Cristo crucificado na dependência do Espírito Santo. E vamos aprender, meus irmãos, que a vida cristã, ela é uma vida de várias batalhas. Nós encontramos vários obstáculos na nossa caminhada. Temos alguns adversários a ser derrotados, começando com a nossa própria carne, com a nossa própria natureza, que ainda quer se manifestar na nossa vida, nos levando a fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas nós sermos guiados, dominados pelo Espírito Santo, nós vamos ver que nós possamos vencer toda a adversidade, todo obstáculo, todo conflito que se levanta, nós podemos ter vitória, porque Deus, ele opera em nós e através de nós pelo seu Espírito Santo. E a missão de Paulo era dar o testemunho de Cristo, ser testemunha e anunciar a verdade do Evangelho. E nós vamos ver que Paulo vai fazer isso com muita ousadia. Paulo vai fazer isso com muita graça. E nós vamos ver que tudo isso que ele realiza, nós vamos ver que tem a mão e a manifestação do Espírito Santo sobre ele. E nosso primeiro tópico aqui, o nosso pregador, o nosso comentarista, ele fala sobre Paulo pregando no poder do Espírito Santo. Paulo, após a sua conversão, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz que quando Ananias ele chega até a rua direita, aonde Paulo estava ali hospedado, após 3 dias de Paulo estar orando, estar jejuando, buscando a perfeita vontade de Deus,
Deus traz duas revelações. Primeira revelação ele traz para Ananias, que Ananias fosse até a rua direita, até a casa de Simão, e ali encontraria um homem chamado Saulo, e deveria orar por ele, que ele era um vaso escolhido por Deus para fazer a sua obra. E Ananias, a princípio, quando ele ouve a voz de Deus, ele ouve essa instrução do Senhor, ele fica um pouco assustado a princípio, porque ele sabia quem era Saulo. Mas Deus diz para ele para não temer. Então, quando Deus fala, meus irmãos, quando Deus se revela, nós temos que ter bom ânimo, porque Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha em pró de nossas vidas. E ele se propõe a obedecer. Mas interessante que Paulo também tem uma revelação do próprio Deus. Deus revela a Paulo dizendo, olha, Ananias, ele virá até você. E ele lhe imporá as mãos e vai orar e você vai ter a vista restaurada. E você vai aprender o que você deve fazer a respeito daquilo que eu tenho te mostrado. E nós vamos ver que Ananias, ele chega, e ele, crendo na revelação de Deus, ele já chama Paulo de irmão. Irmão Saulo, né? Deus me revelou e me manda até ti, meus irmãos, e algo maravilhoso vai acontecer. Que quando Ananias coloca as mãos sobre Paulo, o milagre acontece, Paulo volta a enxergar, e a palavra de Deus diz que Paulo é cheio do Espírito Santo. E ele logo ali é batizado. E nós vamos ver que uma pessoa que é impactada pelo Espírito Santo, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue, meus irmãos, ficar quieto. Logo Paulo, ele é impulsionado. E a palavra de Deus diz que em alguns dias, Paulo está pregando em Damasco. Paulo está levando o evangelho nas sinagogas que havia naquela região. Então nós vamos ver que Paulo, ele tem um encontro real com Cristo, e esse encontro leva ele a estar anunciando o Messias. Que antes ele perseguia, mas agora ele entendeu o plano de Deus para a sua vida, e entendeu que Cristo verdadeiramente era o Messias esperado pelo seu povo. Que Jesus veio resgatar o homem que havia se perdido. E Paulo começa anunciando o evangelho, aonde ele estava. Paulo está pregando. Então, meus irmãos, quando nós queremos fazer a obra de Deus, o primeiro local que nós temos que fazer é o local que nós nos encontramos. É em nossos lares, é no meio da nossa família, é onde nós trabalhamos. Porque muita gente fala, não, mas eu não tenho oportunidade, eu quero ter oportunidade. Será que você não tem oportunidade na sua família? Será que você não tem oportunidade de pregar o evangelho no seu emprego? Será que você não tem oportunidade de falar para alguém que Jesus é bom, que Jesus quer salvá-lo, que Jesus tem um plano na vida dessa pessoa? Porque muitos querem, mas eu não sei, parece que querem holofotes. Mas aonde houver uma alma que ainda não encontrou com Jesus, ali, meus irmãos, é um campo missionário para se anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele é simples. Para testemunhar, não precisa de um curso teológico. Nós vamos ver que para algumas coisas é necessário aprender, mas para testemunhar, não. Paulo prega em Damasco. Saindo de Damasco, Paulo mais tarde chega até Jerusalém. Então Paulo só chega em Jerusalém depois de pregar em Damasco. Então tem alguns que querem ter oportunidade na igreja, mas nunca pregou num culto doméstico dentro de casa. Querem ser pregadores de auditório,
mas você aprende a ser pregador dentro de casa. Pregando para o espelho. Começa assim. Né? Ali no espelho você começa a pregar para você. Né? Ali você olha para ele e fala para o espelho, eu vou pregar aqui, você prega, ali começa o que é a pregação. Porque primeiramente a gente prega muitas vezes para nós mesmos, meus irmãos. Nós pregamos para nós mesmos. E Paulo chega em Jerusalém. Mas quando Paulo chega em Jerusalém, nós vamos ver que o evangelho que Paulo prega, o evangelho de transformação, nós vamos ver que os primeiros discípulos, eles têm, ali de Jerusalém, eles têm dificuldade em entender que Deus é poderoso para transformar o homem. Porque nós vamos ver, meus irmãos, que ninguém pode se render aos pés de Cristo verdadeiramente se o Espírito Santo não o convencer do seu pecado. Jesus, em João 16, Jesus, ele diz que ele iria para o Pai e ele enviaria o Consolador. Se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. E Jesus fala, quando eu for para o Pai, eu vou enviar para vocês o Alos. Diga comigo, Alos. Você sabe o que é Alos? Alos é uma palavra no grego que significa outro. Jesus disse, eu vou enviar o Alos, o outro. Só que essa palavra Alos no grego significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência. Então o Espírito Santo, assim como Jesus é o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus disse, é-me dado todo o poder. Jesus tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. E Jesus disse, olha, quando vier o Consolador, lá em João 16, 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem opera a regeneração, o convencimento, é o Espírito Santo. É ele que opera o convencimento. Interessante que no versículo 13 de João 16, Jesus vai expressar dessa maneira, que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que guia. E Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que os filhos de Deus são guiados, são movidos pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que o guia. Então, quando a pessoa verdadeiramente tem um encontro com Jesus e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, logo ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. E Jesus continua dizendo, agora no versículo 14, lá de João 16, Jesus disse que o Espírito Santo me glorificará. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, logo levará uma vida que vai glorificar a Deus. Porque é impossível, olha bem, é impossível que alguém tenha o Espírito Santo operando nele e não pratique ações e atitude que venha glorificar o nosso Pai que está no céu. Se ele age, pratica alguma coisa que não glorifique a Deus, verdadeiramente o Espírito Santo não está guiando. Pode até operar nele, mas nesse momento não está dirigindo, não está guiando. Porque Jesus disse que o Espírito Santo levará o homem a glorificar a Deus. Logo, o apóstolo Paulo, ele é impactado pelo poder do Espírito Santo. E uma pessoa que é impactada com o poder do Espírito Santo,
logo ele vai resistir às suas paixões carnais, às suas paixões naturais. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que nós devemos andar no Espírito. E quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Porque o Espírito Santo busca aquilo que é de Deus, glorificar a Deus na nossa vida. Então nós somos, meus irmãos, templo do Espírito Santo. E um templo que o Espírito Santo habita, que ele opera, o nome de Deus vai ser glorificado nas suas atitudes. Então Paulo é movido pelo Espírito Santo. E Paulo começa a pregar, começa a testemunhar. Só que nós sabemos que tudo é necessário que haja uma preparação. Paulo começa pregando ali em Damasco, chega até Jerusalém, mas o Espírito Santo vai o impulsionar para o deserto. Porque, meus irmãos, na verdade, todos nós precisamos sermos preparados para a boa obra que há em Cristo Jesus. E esse preparo exige oração e exige aprendizagem da palavra de Deus. Isso que vocês estão fazendo aqui é um aprendizado. Todos nós precisamos aprender. E ninguém pode ensinar sem antes não ter aprendido. Ninguém pode ser professor se não for aluno. Existe um papagaio aí, como diz, né, irmão José, só sabe falar, fala, repete, mas não sabe agir. Não sabe agir. E nós precisamos, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele é levado para o deserto. E nós vamos ver que Paulo vai aprender do próprio Cristo. Muitas verdades serão reveladas. E Paulo, ele volta novamente para Jerusalém. Só que a igreja, mais uma vez, meus irmãos, não teve uma recepção calorosa. Por quê? Eles tinham medo de Saulo. Porque Saulo era um grande perseguidor, um grande assolador. Logo, há uma certa reserva, uma certa cautela em receber ali Saulo, a quem é chamado também de Paulo. Nós vamos ver que houve essa reserva. Infelizmente, né, todos nós temos o que é essa cautela, né? Esse receio. Quando alguém pratica alguma coisa para conquistar a confiança novamente, é necessário que se tenha um certo tempo para que você venha, né? Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é todo poderoso para transformar completamente a pessoa. Deus é poderoso para operar, tanto querer como efetuar em nós, se nós nos entregarmos totalmente a Ele. Porque quando nós entregamos totalmente a Ele, nós vamos ver que o Espírito Santo vai operar em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Porque o batismo da regeneração, nós usamos esse termo. Esse termo não é bem compreendido, ou não é muito falado em nosso meio, mas a palavra batismo, que vem do grego baptismo, significa um mergulho. Um mergulho. Logo, alguém que é mergulhado no Espírito, no caso da regeneração, o Espírito Santo opera em todo o seu ser. É o que Jesus diz a Nicodemos. Se o homem não nascer de novo, olha só, da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então a pessoa, quando ouve a palavra
o Espírito Santo enxerta nele a fé, e ele aceita Cristo, e deixa que o Espírito Santo opere em todo o seu ser, nós vamos ver que ele é totalmente transformado. Ao batismo da regeneração, o Espírito Santo dominou todo o seu ser. Diferente ainda do revestimento de poder que nós vamos falar mais na frente. Então Paulo, ele é levado para o deserto e após ser preparado por Jesus, novamente ele vai ser chamado para a obra de Deus. Paulo é chamado para trabalhar na igreja de Antioquia. Lá em Atos, capítulo de número 13, nós vamos encontrar no versículo 1 que havia na igreja alguns homens ilustres ali na igreja de Antioquia. Mas o que vai me chamar a atenção é no versículo de número... Vamos chegar lá. Versículo de número 3. Olha só, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Eles estão servindo a Deus. Todos nós somos chamados para servirmos a Deus. Interessante que essa palavra, meus irmãos, ela está relacionada com o culto. O que é o culto? As pessoas já acham que o culto é o momento que as pessoas estão na igreja. À noite vai ter o culto, das 18 às 20. Então vamos estar no culto. Essa palavra ela é mal compreendida, porque culto significa o serviço que eu presto a Deus. Logo, o meu culto, ele vai muito mais além do que esse momento das 18 às 20 que nós estaremos na casa do Senhor. O meu culto, ele é dado a Deus no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com meus irmãos, no relacionamento que eu tenho no meu dia a dia. Porque culto é o serviço que nós prestamos a Deus. Logo, se nós somos templo do Espírito Santo, tudo aquilo que nós vamos fazer é para glorificar a Deus. Então isso é um culto, é um serviço. É por isso que o grande pregador diz, guarda, pregador, a gente usa esse termo pregador, porque começa lá no livro de Eclesiastes, palavras do pregador. Ele diz, guarda o teu pé quando entrares. Sabe o que ele está dizendo? Guardar o pé, naquele tempo antigo, significava quando você se levantava, você ia pisar o pé, você começava ali a guardar o seu pé aonde você vai andar. Então, se tem um culto às 18, o meu culto começa quando eu levanto. Me preparando para estar na casa de Deus para adorar. Embora todo o meu caminhar precisa ser um serviço a Deus. Então, eles estão servindo ao Senhor. E eles estão jejuando. Eles estão buscando um propósito, uma direção de Deus. Por isso que fala, Paulo movido pelo poder do Espírito. E quem é que vai se revelar ali na igreja? Olha só o que diz o texto. Vamos todos juntos ler? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Vamos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem é que está falando? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tomar alguém em profecia e vai ser profetizado para que seja separado Saulo e Barnabé para a obra missionária. Então ele está sendo movido pelo Espírito Santo. Algumas coisas, muitas coisas nós fazemos para Deus, mas tem coisa que Deus nos direciona para que nós venhamos fazer. Deus nos direciona a algumas coisas. Eu já contei esse testemunho para os irmãos, que durante a noite, a minha mãe teve um sonho, minha mãe não, minha esposa, teve um sonho com a irmã Maria Francisca. A esposa lá do Juscelino, é Maria? Lembra?
Sei que Maria do Carmo. Minha esposa teve um sonho com ela, que levava uma cesta básica na casa dela. E quando chegou de manhã, ela contou esse sonho. Falou, vamos separar uma cesta para levar para a irmã? Né, eu tive um sonho com ela. Eu falei, tá bom. Aí ela colocou lá sabão em pó, sabão de barra, detergente. Falei, mas isso não é cesta básica não. Né? Para mim, cesta básica é arroz, feijão, é coisa de comer. Ela falou, não, mas no sonho era para levar isso. E depois ela conta o testemunho aqui na sede, meus irmãos. Que ela estava precisando de muitas coisas na casa dela. Inclusive, não tinha nem sabão em pó para lavar roupa. Não tinha detergente para lavar a louça. E ela disse que ela orou a Deus durante a noite e de manhã cedo ela saiu à procura de algo porque não tinha em casa. Mas quando ela orou à noite, o Espírito Santo revelou no sonho da irmã Neuza ali do que era necessário para ela. E de manhã nós chegamos na casa dela, ela não estava mais, nós deixamos lá. Mas à noite ela conta esse testemunho, que até o sabão em pó que estava faltando ali, que ela pediu na oração, o Espírito Santo mandou levar. Então algumas coisas nós fazemos, a outras somos movidos pelo Espírito Santo a fazer algo. E aqui, meus irmãos, o Espírito Santo fala, é Paulo e Barnabé que vai realizar a obra missionária. Vai sair fora das fronteiras aqui de Antioquia. E quando eles saem ali, meus irmãos, eu acho lindo. Olha o versículo de número 4. Coloca o versículo de número 4 para nós, fazendo favor. E assim estes, enviado pelo Espírito Santo. Olha só. Enviado por quem? Foram separados por quem? E enviado por quem? Quando Deus separa, quando o Espírito Santo está agindo, você fique descansado, que Deus vai providenciar um meio, a maneira para que aquilo ocorra na sua vida. O Espírito Santo agora os envia. Interessante quando o Espírito Santo envia eles. Eles são direcionados à ilha de Chipre. E quando chega em Chipre, meus irmãos, infelizmente, nós vamos ver que a oposição, ela se levanta ali de uma maneira tremenda. Havia um certo mágico que se opõe à mensagem do Evangelho. E eu acho lindo. Vamos lá no versículo de número 9. 13:9. Olha só. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do que, irmãos? Cheio do Espírito Santo, vai operar algo extraordinário ali na ilha de Chipre. O opositor vai ser cegado. O opositor vai ser envergonhado. O opositor vai ser, meus irmãos, ali desmascarado. Então, se você está sendo movido, dirigido pelo Espírito Santo, não se preocupe. Aqueles que estão se levantando, Deus vai te levantar em seu favor para te dar a vitória, para te garantir a vitória diante das adversidades. Paulo, ele é movido, ele está cheio do Espírito. É o Espírito Santo que o impulsiona a fazer algo extraordinário. Que aquele homem vai ficar cego, porque está se levantando contra o caminho da verdade. Então, algumas vezes, nós temos opositores. Eles querem nos calar, querem impedir que o Evangelho seja anunciado, que a verdade seja propagada, mas vamos continuar orando. E na dependência do Espírito, porque Deus agirá em nosso favor. Deus agirá em favor da sua palavra, em favor do seu Evangelho. Então ele é movido. E Paulo vai fazer coisas grandiosas. Nessa viagem, o nosso comentador diz aqui, olha, Paulo
quando sai para a obra, não está só, mas está acompanhado. Então, não é bom fazer a obra só, meus irmãos. É bom ter companhia. Embora nós tenhamos a companhia do Divino Espírito Santo, mas nós não somos vamos dizer assim, dependentes para não depender dos outros. Todos nós precisamos um dos outros, essa é a grande verdade. Em algum momento nós precisamos de alguém que nos ajude, de alguém que nos acompanhe, de alguém que esteja ao nosso lado. Porque tem coisas que nós não podemos fazer sozinho, precisamos estar acompanhado e temos que ter prudência. Porque pode ser que nós precisamos de outra pessoa que nos ajude. Diga. Eu não consegui ouvir. Amém. Então precisamos sempre estarmos de dois, meus irmãos. Duas testemunhas. Um ao outro ajuda. O cinto de dois dobra, se quebra, mais difícil do que um, não é verdade? Você pega uma vara, você quebra com facilidade, mas pega duas para você quebrar. Pega três, coloca quatro. Então fala da comunhão, nós precisamos de alguém que nos acompanhe, mas de alguém que tenha o que? A mesma comunhão. Ele sai em dois na primeira viagem missionária. Só que nós vamos ver que mesmo eles sendo cheios e guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ver que na segunda viagem missionária há uma controvérsia entre eles, por causa de João Marcos. João Marcos, na primeira viagem missionária, devido às dificuldades, ele foge. E quando a segunda viagem missionária, Paulo acha que João Marcos ainda não está preparado para este momento. E Barnabé acha que está. Então, um ou outro vão ter esse desacordo. E Paulo fala, olha, eu vou levar comigo Silas, algumas traduções Silvano, e mais na frente nós vamos ver que Timóteo começa a acompanhar Paulo, e nós temos também Lucas. Então, os companheiros de Paulo passam a ser Silas, Timóteo e Lucas, enquanto que Barnabé vai ficar com João Marcos. João Marcos ainda precisava ser trabalhado. Precisava ainda ser preparado para a obra. Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 11, Paulo manda chamar João Marcos agora para auxiliar, dizendo para Timóteo para que ele procurasse João Marcos para que viesse dar a ele assistência, porque agora ele era útil. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a construção, ela é progressiva nas nossas vidas. Tem algumas coisas que nós precisamos nos preparar. Outras Deus prepara, mas tem outras que Deus quer que você se esforce, que você se prepare, para que possa aprender, para que possa estar preparado para realizar a obra de Deus. Então, João Marcos, a princípio, não estava, mas Deus trabalhou na vida dele. E agora chegou o momento que ele estava preparado e ele era útil para o ministério.
Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo vai chegar à igreja ou melhor, à cidade de Éfeso. Paulo já havia passado ali, no primeiro momento, e havia encontrado com Áquila e Priscila um varão, a Bíblia diz, poderoso nas Escrituras, mas conhecendo apenas a mensagem de João, aonde Áquila e Priscila vai levar Apolo até Corinto para ali instruir de uma maneira mais clara o caminho do Evangelho. Então nós vamos ver que Apolo, ele pregava a Cristo. Era um homem que tinha uma oratória muito grande, porque ele era lá de Alexandria, e Alexandria era um grande centro cultural e filosófico no tempo antigo, que começa com um dos Ptolomeu, lá do Egito, no ano 282, 290 a.C., ele pede para que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico para o grego. Havia uma grande biblioteca lá em Alexandria. Era um grande centro cultural. Então nós vamos ver que Apolo, ele ouve falar de Cristo através de João Batista, conhecendo apenas o batismo do arrependimento, que João pregava dizendo que após dele viria alguém que era mais poderoso, esse era o Messias. Então nós vamos ver que embora ele tivesse a expressão da eloquência, e isso é bom, tinha uma oratória muito boa, mas ele era ainda uma pessoa que não tinha um conhecimento amplo das coisas de Deus. E quando ele sai de Éfeso, ele apenas havia ganhado 12 discípulos. Havia feito algo. E quando Paulo chega em Éfeso, Paulo vai encontrar esses 12 homens, cerca de 12 homens. A Bíblia fala que eram um total uns 12 varões. Então pode ser que seja 10, pode ser que seja um pouco mais. Era ao todo uns 10. Então é impreciso essa narrativa, mas ele não contou, mas achava que o numeral era esse. E quando Paulo chega, Paulo começa a dialogar com esses discípulos. Nós temos que entender, meus irmãos, que a mensagem da cruz, ela é uma mensagem que traz salvação. A pessoa aceitando o Cristo crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita do Pai e um dia voltará para buscar a sua igreja, essa pessoa está salva. Então esses homens eram homens salvos. Eram homens que já estavam regenerados. Mas na verdade, aquilo que eles haviam aprendido era algo ainda muito simples a respeito do reino de Deus, a respeito do Evangelho de Cristo. Sabia que Jesus era o Messias, e eles criam nessa verdade. Haviam aceitado apenas o batismo de João. É que o homem precisava se arrepender dos seus pecados, para que fosse perdoado e tivesse um encontro com Deus. Logo, quando Paulo, nesse diálogo com eles, quando encontra eles, diz: olha, vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles falam: olha, nós sequer ouvimos falar que há Espírito Santo. Espírito Santo que opera a regeneração. Mas eles não tinham conhecimento das coisas de Deus. Logo, Paulo, o ensinando de uma maneira mais clara a respeito das coisas de Deus, porque ninguém havia falado. Ninguém havia explicado essas verdades para ele.
Logo, eles não estavam buscando e não tinham nem conhecimento. Mas nós vamos ver que quando Paulo explica, meus irmãos, a verdade do Evangelho, a doutrina do batismo, porque eles vão ser batizados novamente. Porque eles só haviam sido batizados no batismo de João. Não havia aprendido outras coisas. Só estava num leite racional. Mas Paulo vai esclarecer a verdade dizendo que João batizava para o arrependimento. Mas o batismo de João era apenas algo que apontava para Cristo. É aquele que batiza não só para arrependimento, mas batiza para o perdão dos pecados. Para que os pecados sejam perdoados. Porque João não batizava para o pecado ser perdoado. João batizava para que as pessoas se arrependessem e crescem naquele que viria após ele. Então, como símbolo de que as pessoas estavam crendo naquela verdade, que estavam arrependidas dos seus pecados, eles eram batizados por João. Mas Paulo está dizendo, aquilo que João pregou se cumpre em Cristo Jesus. E Jesus mandou batizar no seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nem sabia que havia Espírito. Mas Paulo está dizendo, olha, o batismo é no nome de Jesus, é no nome do Pai e é no nome do Espírito Santo. Há um Espírito Santo. E quando eles são batizados, meus irmãos, eles creem nessa verdade. A Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles. E agora eles são revestidos com o poder do alto. Eles passam a falar em outras línguas e começam a profetizar. Agora a história do Evangelho, ela vai ser mudada na cidade de Éfeso. Após esse acontecimento, após esse mover do Espírito Santo, derramar de uma maneira poderosa sobre a vida deles. É interessante que só pode ser batizado quem crê na verdade do Evangelho e é convertido. Quem crê na verdade do Evangelho e é convertido. Não vamos confundir, meus irmãos, porque Deus pode até usar o ímpio para falar com alguém. Deus não usou uma jumenta para falar com Balaão? Algumas vezes Deus usa, né? Mas ali foi uma manifestação. Não é que o Espírito Santo opera nele através dele, usou ele como instrumento. E agora eles foram o quê? Revestidos. Então nós vamos ver a necessidade. Batismo com o Espírito Santo não é salvação. O que traz salvação para o homem é o Evangelho, relacionado à cruz de Cristo, o Cristo crucificado. Só que para alcançar com mais eficácia vidas para Jesus, é necessário que a pessoa seja impactada com a manifestação, com a virtude poderosa do Espírito Santo na vida dela. Porque vai haver uma mudança muito grande. O antes e o depois, após esse acontecimento. Paulo, após esses homens serem batizados, esses homens serem impactados com o poder do Evangelho, nós vamos ver, meus irmãos, que o versículo de número 10, do capítulo 19, e Paulo começou a ensinar, por não ser aceito na sinagoga, Paulo começou a ensinar em uma escola. E durou isso por cerca de 2 anos, Paulo ensinando. De maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram do Senhor, tanto judeus como gregos, o que a palavra de Deus e milagres extraordinários era ocorrido naquela localidade através da instrumentalidade de Paulo. Então Apolo, pregando a Cristo, embora fosse fervoroso, tivesse o Espírito Santo, mas não tinha virtude, o poder do Espírito. Tinha o Espírito, mas não tinha o que? O poder. E agora esses moços, junto com Paulo, toda a Ásia Menor agora o
o evangelho foi conhecido. Então Corinto, ou melhor, Éfeso, era uma cidade totalmente dominada pela magia, pela feitiçaria, pela idolatria e pela prostituição. Então aquilo que estava dentro da cultura, dentro da sociedade de Éfeso, era totalmente algo diabólico, algo demoníaco, que ocorria ali naquele local. E somente com a manifestação do poder do Espírito, poderia quebrar esses obstáculos, essas cadeias, essas correntes que prendia aquela sociedade. A Bíblia fala que a transformação foi tão grande ali naquele local, que os livros de feitiçaria, eles eram queimados. O templo de Diana, ali em Éfeso, que era um local de romaria agora, já não estava dando lucro, porque as pessoas já não queriam mais comprar aquelas imagens de escultura. Logo, os ouvires que ali estavam, Eurípides, não é Eurípides, que ali estava, vão se levantar, vão se revoltar, porque estão perdendo a sua fonte de lucro. A prostituição não dá lucro. A idolatria não dá lucro. A feitiçaria, acabou-se os despachos, acabou-se ali aquelas casas, aqueles centros que ocorriam essas coisas. Porque o poder do evangelho trouxe um impacto muito grande na sociedade. Uma grande comunidade agora de cristãos vão se levantar dentro da cidade de Éfeso. E de Éfeso, toda a Ásia vai ser alcançada. Olha só, de Éfeso, onde havia 12 discípulos, que Paulo ali instrui, toda a Ásia vai ser impactado por uma porta que vai ser aberta em Éfeso para que o evangelho seja expandido. Então Jesus fala sobre aquela questão, né, que alguns saem para semear, e quando semeia, alguns semeia 30, outro semeia 70 e outro semeia 100. Então, alguns que têm um espírito, são fervorosos, saem para semear, estão semeando 30. Mas aqueles, meus irmãos, que recebem o poder, a virtude do Espírito, quando saem para semear, a semeadura é 100%. É o Espírito Santo agindo, operando, movendo, salvando, transformando, operando milagres no meio do povo, no meio da igreja. Milagres extraordinários aconteciam. E o milagre era tão grande, que a Bíblia fala, meus irmãos, que Paulo não poderia estar em determinados locais, eles pegavam os aventais de Paulo e levavam até determinado local, onde havia alguém com espírito maligno, e tocavam naquelas pessoas o espírito maligno, a pessoa era liberta, a pessoa era curada, pela manifestação e pelo poder do Espírito Santo naquele lugar. Então a obra que Paulo está fazendo, ela é movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo, é o Espírito Santo que está trabalhando. Eu quero dizer que não será diferente na sua vida. Por mais simples que seja o seu ministério, ou seja, a sua ação dentro da sociedade, eu quero dizer, se tiver o agir do Espírito Santo, haverá um grande impacto na vida daqueles que ouvirão a mensagem do Evangelho. Haverá um grande impacto no local em que você chegar. Porque o Espírito Santo, ele é poderoso. Jesus disse, ele convence o homem, é ele. Ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem do juízo, da justiça, e convence o homem do juízo. Então é o Espírito Santo que opera. É ele que leva o homem a glorificar a Deus. A fonte do ensino de Paulo. Aonde Paulo aprendeu essas verdades? Nós vamos ver, meus irmãos, que
algumas coisas, algumas verdades, elas estão nas Escrituras Sagradas. Só que algumas verdades, elas são progressivas. Elas vão sendo desvendadas com o desenrolar ou desenvolvimento da história. Deus não fala tudo de uma vez, mas a verdade, ela começa sendo ali, passada ali no livro da lei, ela é revelada nos livros históricos, chega nos livros proféticos, e nós vamos ver, meus irmãos, que lá no Novo Testamento os mistérios são desvendados. E Paulo, quando ele fala sobre o mistério dos gentios aceitarem a Cristo, ser enxertado nele para passar a ser o Israel de Deus, nós vamos ver que Paulo diz que esse mistério que estava oculto foi desvendado por Cristo na vida dele através do agir e mover do Espírito Santo. Então, por isso que algumas vezes Paulo vai dizer, né? Assim diz o Senhor, né? Porque está registrado, está escrito. Algumas vezes ele digo eu. Não é ele que está dizendo, porque não há nada escrito, mas é o Espírito Santo o movendo, ou dando uma revelação do céu, da qual ele está trazendo à igreja. Porque nós temos que entender que até hoje, os judeus, eles são monoteístas. O que é isso? Os judeus, eles creem somente em Deus. Ouve, ó Israel, Deus é o Deus único e não há outro além dele. Então nós vamos ver que o Antigo Testamento, ela traz essa verdade, mas não de uma maneira aberta. Nós vamos ver que de uma maneira subjetiva vai ser revelado tanto Cristo como o Espírito Santo. Porque ali em Gênesis já traz o relato da criação, do mover do Espírito Santo sobre as águas. Logo, os judeus entendiam que o Espírito Santo era uma demonstração da força, do poder de Deus sobre todas as coisas, e algumas vezes manifestada no homem. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava, não morava no homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vinha sobre os homens. E os homens tinham uma revelação de Deus. Os homens, eles eram visitados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que sobre os profetas vinha o Espírito. E eles diziam, assim diz o Senhor. Alguns outros, como o profeta Amós, dizendo, olha, eu estou cheio do Espírito Santo, para anunciar o quê? A Israel a sua transgressão. Que o Espírito Santo vinha sobre eles, mas o Espírito Santo não habitava de uma maneira permanente. Manifestava na vida dos homens. Então não estava claro, bem claro, essa manifestação. Mas já no livro de Joel, o próprio Deus diz que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne, olha só, aquilo que era sobre algumas pessoas. Deus está dizendo que toda a carne seria derramada do seu espírito. E Paulo entendeu isso, que o derramar do Espírito Santo agora seria sobre todos aqueles que crescem. E não só seria derramado, mas Paulo vai escrever dizendo que nós somos morada do Espírito. Ele não só iria se manifestar, mas ele faria morada naqueles que se rendessem a Cristo. O Espírito Santo viria para fazer morada permanente em nossas vidas, em nossos corações.
Paulo entendia essa verdade. E ele vai trazer essa revelação de Deus, apesar que existe um único Deus, mas subsistente em três pessoas. Embora essa palavra trindade não apareça nas Escrituras Sagradas, nós sabemos que Deus é trino. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando manda batizar, ele manda batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo, entendendo essa verdade, quando ele traz a bênção apostólica sobre a igreja, nós vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a igreja. Então é algo que está revelado. E o próprio Jesus traz essa revelação do Espírito. E João vê isso quando Jesus é batizado. Porque isso quebra os unicistas. Porque os unicistas dizem, meus irmãos, que Deus no Antigo Testamento era o Pai. Que nos Evangelhos ele é a pessoa bendita de Jesus. E que hoje ele é o Espírito Santo. São três manifestações de uma única pessoa. Mas no batismo ali de Jesus, no Jordão, nós vamos ver que quando João Batista está batizando Jesus, Jesus está ali em pessoa. Uma voz vai bradar no céu dizendo, olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele vai ver o Espírito Santo descendo, em forma corpórea de uma pomba e pousando sobre Jesus. Então a Trindade, ela é revelada. Ela é revelada nas Escrituras. E nós temos, meus irmãos, também o Pentecoste. Era algo que ocorreu no início da igreja primitiva. Logo os discípulos foram ali revestidos com o poder do alto. E Paulo teve essa própria experiência. Ali quando Ananias o impõe as mãos. E Paulo é revestido do poder do alto. E no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no relato. Quem escolhe os primeiros missionários é o Espírito Santo. Quem os guia é o Espírito Santo. Quem opera nele e através dele é o Espírito Santo. E hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele está aqui para dar a todos aqueles que desejarem da virtude do poder do alto, para que sejam revestidos, uma nova vestidura, vestimenta. Todos têm o Espírito Santo, mas é um toque a mais de Deus na vida do homem. É uma manifestação diferente sobre cada pessoa, para que o Evangelho seja anunciado de uma maneira eficaz. Porque muitas vezes nós temos eficiência. Eficiência é a expressão de fazer a coisa certa. Mas a eficácia é o resultado de ser eficiente e dar um resultado grandioso ali na frente. Então Apolo, ele foi eficiente, mas não havia a eficácia. Mas a eficiência, ela se junta com a eficácia, quando há uma manifestação de Deus, de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária, que é a manifestação do Espírito Santo de uma maneira plena. Amém, meus amados? Vamos terminar a nossa transmissão. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui, através dessa plataforma digital. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. E até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz, que Deus te dê um domingo de vitória. Glória a Jesus. Encerrou aí, Lucas? Porque senão falar alguma coisa aí, né, mais particular nossa aqui, acaba...